Isso aí, pessoal. Professor Rodrigo Souza. Vamos iniciar agora mais uma aula sobre organização e divisão judiciária. Agora nós vamos falar sobre a magistratura, o conceito de magistratura, quais são os cargos que integram a magistratura, né? E, e alguns dispositivos constitucionais que tratam da matéria. Então, sem mais delongas, vou começar aqui a falar. Então, peço que me acompanhe. Você tem um material de apoio, né? Então, eu vou colocando aqui para você. Então, o primeiro ponto aqui para a gente trabalhar é o conceito de magistratura, né? Então, magistratura, o que a gente vai... Conceito, vamos botar assim, a gente pode colocar. Magistratura vai ser colocada aqui como um conjunto, a gente pode escrever dessa forma, conjunto de carreiras do Estado que são responsáveis ali, são responsáveis pela administração do Poder Judiciário e pela prestação da função jurisdicional. Então, eu tenho esse conjunto aqui, um conjunto de carreiras do Estado que são responsáveis pela administração do Poder Judiciário e pela prestação da função jurisdicional. Quando eu fiz faculdade, há bastante tempo, eu tinha, eu tinha uma dúvida, né? Dúvida assim, né? Você entra na faculdade, você acaba não sabendo a diferença ali entre juiz, desembargador, você tem, você tem ministro, quando que chama de ministro, excelência, egrégio. Então, quando eu falo magistratura, então você não pode, a magistratura é um conjunto dessas carreiras. Aí eu tenho quem eu vou entender como magistrados. Então, magistrados aqui, eu tenho juízes, juízes estaduais, juízes federais, todos eles são magistrados, né? Juízes federais. Eu tenho os desembargadores, depois a gente vai ver qual é a diferença entre o desembargador e o juiz. Desembargador, desembargador do TJ. Eu tenho desembargador também, desembargador do TRF, TRT. Aí eu tenho aqui os ministros dos tribunais superiores. Isso é bem importante. Então eu tenho todo esse roteiro. Ó. A gente já sabe o que é magistratura, é um conjunto de carreiras do Estado, né? Conjunto de carreiras ali do Estado que que são responsáveis pela administração do Poder Judiciário e pela prestação da função jurisdicional. Esses magistrados aqui, eu estou colocando de maneira geral, né? Para a nossa prova, vai ter ali só abrir aqui. Para a nossa prova vai ter o LODGERJ, né? A Lei de Organização e Divisão Judiciária. E aí você vai pegar lá, tem tem o artigo 15 que trata dos magistrados estaduais. Aqui eu estou colocando de maneira geral, são magistrados, ó, juízes estaduais, e aí fica uma dica, eu vou botar até aqui, importante aqui, ó, inserir uma outra caixa de texto aqui, vou botar até com outra cor. Dica, isso a gente vai falar depois, mas é melhor já inserir aqui para você. Vamos ver se essa cor aqui pega. Deixa eu ver se essa
Dica. Para ingressar como magistrado, vou botar o concurso público. O concurso público não é indispensável para se tornar um magistrado. O concurso público não é indispensável para se tornar um magistrado. Por quê, Rodrigo? Eu posso dar 3 exemplos aqui e você vai lembrar. Nós temos ali, ó, vou dar 3 exemplos. Ó. O Michel Temer, ele nomeou o Alexandre de Moraes para o STF. O ministro Alexandre de Moraes, então, se tornou ministro do STF porque o Michel Temer, na época, presidente, nomeou. O Lula nomeou o Flávio Dino e o Zanin, né? O Bolsonaro nomeou... esqueci o nome dele agora, que é evangélico. Então, são nomeações onde essas pessoas se tornaram magistrados, mas não são magistrados de carreira, não são aqueles que ingressaram por concurso. Então, o ingresso pode se dar por nomeação direta, pode ser pelo quinto constitucional ou pode se dar por concurso público. No Rio, o que você vai anotar aqui? Os magistrados. A gente vai botar assim, magistratura Rio. Você vai pegar o artigo 15, tá aí no material, né, da LODGERJ, ou seja, da Lei de Organização e Divisão Judiciária. Ele vai colocar que são magistrados. E aí ele coloca assim, primeira instância, né? Aí são magistrados. Aqui, aí ele bota assim, primeira instância. Na segunda instância, primeiro vamos colocar na segunda instância. Desembargadores do TJ Rio. Hoje a gente tem 210 desembargadores. Então, 210 desembargadores é a composição. Então, são magistrados no Rio. Na primeira instância, aí eu tenho, na primeira instância, eu vou ter ali os juízes substitutos e os juízes de direito. Rodrigo, onde que eu encontro essa informação? É só você pegar, eu coloquei, estou até com o material aqui, no artigo, eu falei 15, não, é 15 mesmo, né? Artigo 15. A carreira da magistratura no Rio é composta, em segunda instância, por desembargadores e, em primeira instância, por juízes de direito e juízes substitutos. Juiz substituto, né? O ingresso na carreira, aqui você pode anotar, isso é questão de prova, certo, né? O ingresso na carreira aqui, ingresso na carreira da magistratura. Então, você entra como juiz substituto. Aí está no artigo 12 do LODGERJ. Então, só para a gente aqui pontuar, né, o que a gente já falou. Magistratura é um conjunto de carreiras, e aí eu coloquei exemplos de magistrados, tá? Aí eu foquei aqui no Rio, a magistratura no Rio, em segunda instância,
ela é formada pelos desembargadores, em primeira instância, pelos juízes e juízes de direito. Aí esses juízes de direito são aqueles juízes de direito de primeira entrância e segunda entrância. Então, se percebeu que eu usei dois termos aqui, né? Então, instância e entrância. Para você não confundir, então. Então, inserir caixa de texto. Já tem aqui a anotação. Então, você não pode confundir instância que está relacionado à organização judiciária da prestação jurisdicional, ou seja, grau de contato com a ação. Então, quando eu falo que um órgão de primeira instância, significa que ele está tendo contato ali, está tendo contato primário com a matéria. Então, a ação começa na primeira instância. Então, por exemplo, eu tenho primeira instância e segunda instância. Então, em regra, os órgãos de segunda instância atuam como órgãos recursais. Então, em regra, no TJ, a ação vai chegar através de recurso, né? Por isso que, então, eu tenho essa. Já a entrância está relacionada à divisão judiciária, ou seja, classificação de comarcas e distribuição territorial do Poder Judiciário. Aí eu pego comarca de primeira entrância, segunda entrância, e aí você vai ter o juiz que vai atuar nessas comarcas, tudo bem? Então, não vai confundir esses dois termos. Então, instância está relacionada à organização judiciária, né? E entrância está relacionada à divisão judiciária. Fechado. Então, mais um tópico aqui do que você já sabe. E aí, vamos focar aqui para a gente adiantar. Deixa eu ver quanto tempo tá. Não, tá tranquilo. Dá para a gente fechar tranquilo aqui esse bloco. Então, veja. Eu tenho magistratura. O ingresso na carreira da magistratura. Como eu falei, o ingresso vai se dar no cargo de juiz substituto, como eu já tinha falado, mediante habilitação concurso de provas e títulos. Aqui é diferente, né? Diferente que eu digo, é concurso de provas e títulos aqui. Organizado pelo TJ. Quem vai organizar é o próprio TJ. E o órgão especial é que vai elaborar, vai aprovar ali as regras do edital. Aí tem a questão das cotas, acho que isso aí não tem problema. Não vejo nenhuma dificuldade aqui, nenhum tipo de pergunta para concurso. Aqui é mais uma norma de direito administrativo, onde ele fala que pode ser aberto concurso só para formação de cadastro, e agora é bem normal, né? Os órgãos acabam abrindo ali só para
formação de cadastro de reserva, então também não vejo nenhuma dificuldade aqui. Então, nesse ponto daqui, o que ele pode perguntar? O ingresso na carreira da magistratura, né? Então aqui vai se dar no cargo de juiz substituto, aí beleza. Concurso público ali vai ser organizado pelo próprio TJ, e aí entra uma norma constitucional que a gente tem que falar, que são as garantias, né? As garantias. Olha o que a Constituição estabelece. A Constituição diz que os juízes gozam das seguintes garantias. Isso aqui está lá na Constituição. Então, os juízes gozam das seguintes garantias. E uma delas eu tenho certeza aí que o inimigo pode perguntar. Qual é? É a questão da... Deixa eu ver se o amarelo fica legal aqui. Fica vitaliciedade. Então, eu tenho vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade. Mas cuidado, vitaliciedade vai ser adquirida após 2 anos. Então, o juiz ele vai ter vitaliciedade. O juiz ele tem vitaliciedade, ao passo que você, como servidor, você vai ter estabilidade. Então, a perda do cargo nesse período depende de deliberação do próprio tribunal. Depois de adquirida a vitaliciedade, vai depender ali de sentença judicial transitada em julgado. Então, vamos colocar aqui uma observaçãozinha. Essa aqui é top. Então, preste atenção para você não... Então, vamos colocar aqui. Tá para cá. Então, primeiro vamos botar... Então, eu tenho magistrado e servidor do TJ. Magistrado de carreira. Então, servidor do TJ. O que você vai colocar agora? O que a gente vai colocar aqui? Nós vamos colocar agora... Então, ele tem vitaliciedade, o servidor do TJ, ele vai ter estabilidade. Ele vai ter aqui estabilidade. O magistrado, período de 2 anos para aquisição da vitaliciedade. Aqui, período de 3 anos para aquisição da estabilidade. Esse período se chama, aqui a gente tem estágio de vitaliciamento e aqui a gente tem estágio probatório, né? Estágio probatório. Então, cuidado. O servidor, ele é regido aqui pela lei orgânica da magistratura, mais a lei de organização e divisão judiciária e aqui o estatuto dos servidores, que é o decreto-lei 220 de 75. Então eu tenho essa diferença, né?
Perceba aqui que eu falei magistrado de carreira. Daqui a pouco eu vou falar algo com você que você vai entender aqui. Então, daqui, o que pode perguntar? Fique atento a esse ponto aqui, ó. No período de 2 anos, não depende de sentença judicial transitada em julgado. Qual é a diferença principal? O servidor estável, ele pode perder o cargo, por exemplo, num processo administrativo disciplinar. O magistrado não. Ele precisa de uma sentença judicial transitada em julgado, tá? Se ele for vitalício. Então, vamos ver aqui o que. Aqui, ó. Ele fala sobre o juiz substituto, né? Que aí, ao tomar posse, juiz substituto e tal. Aqui. Após a posse, submeterá a curso de formação de magistrado que vai ser ministrado pela Emerge. Então, a Emerge, ela que vai fornecer, ela que vai ser responsável pelo curso de formação e só adquirirá vitaliciedade após 2 anos. Aqui tem uma pegadinha. Isso é bem importante para você anotar, porque eu acredito que possa ser questão de prova ali. Então, vitaliciedade por 2 anos, com pronunciamento do órgão especial, ouvido previamente o conselho de vitaliciamento. Então, aqui, ó, a decisão a decisão ali vai ser do órgão especial. Então, quem vai decidir sobre se o magistrado vai ser vitaliciado ou não, vai ser o órgão especial do TJ. E aqui ele fala, né, que o prazo de efetivo exercício, você não vai considerar afastamentos, salvo férias. Então, férias conta no prazo. Isso aí ele pode, né, de repente, ser interessante. As férias elas vão ser contadas lá como efetivo exercício para fins de estágio, para fins de vitaliciamento. E por fim aqui, o próprio órgão especial vai regulamentar o processo de vitaliciamento. Fechou. Então, aqui não vejo nenhuma pegadinha maior. Para a gente finalizar essa parte aqui, nós vamos falar sobre o quinto constitucional. O que é o quinto constitucional? O quinto constitucional, ele está na Constituição. Ó. Primeiro a gente vai vamos analisar aqui a regra constitucional. Esse artigo 94, você pode colocar, que é o artigo 94 da Constituição Federal, tá? Que dispõe ali que 1/5, ó, 1/5 dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados, ou seja, dos TJs. Então, 1/5 do TJ. Ficou legal essa cor aqui. Será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e advogados notórios saber jurídico e também com mais de 10 anos, né? Reputação ilibada. Indicados em lista sextupla, indicado pelo respectivo órgão. Isso aqui é interessante. Recebidas as indicações, o tribunal que for receber, né? Ele formará uma lista tríplice e aí, na sequência, envia ao Poder Executivo. Ele vai enviar ao Poder Executivo que nos 20 dias subsequentes vai escolher um integrante. Então, aqui, deixa eu tirar essa. O que a Constituição está dizendo? Primeiro, dica, anota aí, nem todo tribunal tem quinto constitucional. Tem tribunal que não tem quinto constitucional. Então, se você pegar os tribunais na justiça eleitoral, não tem quinto constitucional. Na justiça militar, não tem quinto constitucional. Então, não é todo tribunal.
O STJ, por exemplo, ele não tem quinto constitucional, ele vai ter terço constitucional. Então, perceba aqui que ele não cita esse artigo 94, ele não cita o STJ. O TRT, ele tem, né, a Justiça do Trabalho tem quinto constitucional, mas tem um dispositivo lá específico para a Justiça do Trabalho. Como que é na LODGERG aqui, ó. Então, esse aqui é o artigo 14 da LODGERG. Praticamente ele copiou a Constituição, ó. 1/5 do TJ, né, 1/5 do TJ será composto por membros do Ministério Público e com advogados, ó, membros do Ministério Público e advogados notáveis, saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de carreira. Então, tanto o MP quanto o advogado vai ter que ter mais de 10 anos de experiência profissional, né? Então, isso é o que está ali, ó, nos dois casos. Ó. Tá? Nos dois casos vai ter que ter mais de 10 anos. Fechou. Aqui ele fala sobre a formação da lista sêxtupla, né? Quem vai formar. Então, também nenhuma novidade. Vai ser enviado para o TJ, que vai reduzir para 3 nomes, aí ele forma a lista tríplice e manda para o governador. A lei de organização e divisão judiciária não fala ali qual o prazo, né? Mas então a gente se socorre da Constituição, que são 20 dias. O regimento interno ele vai regulamentar aí o processo de formação. E aqui é o mais importante. Isso aqui é o mais importante. Os membros do tribunal oriundos do quinto são vitalícios a partir da posse. Isso aqui vai cair na prova. Então, o cara que entra pelo quinto constitucional, ele não tem que esperar 2 anos para ser vitalício. Ele tomou posse, ele já tem a vitaliciedade. Então, só para você entender, deixa eu ver quanto tempo está aqui. Beleza, acho que dá para a gente fechar aqui. Então, só para você entender como que é essa situação. Eu tenho o seguinte, ó. Então, o TJ do Rio, ele tem 210 desembargadores. Então, 1/5 é igual, isso é bom em matemática, aí, 20%. Então, 20% de 210 vai ser igual a 42 desembargadores. Então, 42 desembargadores são do quinto constitucional. Esses 42 são oriundos do quinto constitucional. Então, sendo 21 advogados e 21 membros do MP. Membros do MP. Ah, entendi. E aí, como que é? Você tem uma lista sêxtupla. Aí, essa lista sêxtupla se transforma em lista tríplice. Lista tríplice. Aí, depois vai para o governador. A lista sêxtupla vai depender de quem é a vaga, né? Quem vai... Pode ser o MP ou a OAB aqui, que vai elaborar a lista sêxtupla. A lista tríplice, quem transforma em lista tríplice é o TJ do Rio. O TJRJ aqui que transforma. E o governador vai ter 20 dias. Tem 20 dias para a escolha. Fechado? Esse é o procedimento aqui para a escolha do quinto constitucional. Então, falei das garantias, né? Falei aqui. Esse aqui já é o assunto do próximo. Então, fechou. Então, com isso aqui, a gente fecha a nossa aula. E aí, no próximo assunto, no próximo bloco, nós vamos falar sobre a organização da carreira da magistratura do Rio. Tá bom? Um abraço aí, tudo de bom. Até a próxima aula.